O Orçamento 26 é um orçamento competente do ponto de vista contabilístico, sem novidades do ponto de vista estratégico, logo um orçamento sem qualquer cor. O que eu pergunto é se os orçamentos não deverão ser mesmo orçamentos pura e simplesmente transparentes, sem cor alguma. Um orçamento que nada traz de novo, a não ser uma menor flexibilidade e uma maior rigidez na despesa permanente, o que não antecipa nada de bom para os ciclos negativos que inevitavelmente virão. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio olhamos para a proposta de Orçamento de Estado para 2026 entregue no Parlamento. Um documento considerado minimalista e até aborrecido por estar esvaziado de medidas de política pública. Apesar disso, o Governo prevê para o próximo ano um crescimento da economia portuguesa de 2,3%, um pequeno excedente orçamental de 0,1% e a redução da dívida para menos de 88% do PIB. Mas o documento não está isento de riscos. E António Ramalho, eu começo por lhe perguntar o que é que pensa sobre esta nova forma de apresentar o Orçamento de Estado que deixa de fora medidas de política pública, algumas das quais são temas até importantes para os portugueses. Ora, deixe-me fazer exatamente essa análise, Maria João, sobre esta aparente nova metodologia orçamental. Primeiro, ela tem algumas vantagens. Vamos ver as vantagens. Há uma profunda desdramatização do teatro orçamental. Nós tivemos nos últimos 8 anos um orçamento que se tornou um momento quase único e decisivo da política nacional para a discussão das políticas públicas. E foi tornado de tal maneira relevante que quase que houve uma alteração constitucional transformando o orçamento numa espécie de moção de confiança que o Governo precisava de obter da Assembleia da República. E isso, recordo, levou mesmo à dissolução do Parlamento, uma vez por não aprovação do orçamento. Ora, nós tínhamos passado anos e anos antes disso sem dar essa relevância total ao orçamento. E, portanto, eu acho que esta desdramatização traz o orçamento um bocado para aquilo que é o seu objetivo constitucional do artigo 105 da Constituição, que é uma peça contabilística prevista, com a nota sobre aquilo que são as despesas, ou as autorizações de despesa, e aquilo que são a previsão de receitas. Naturalmente, isso trouxe também, digamos assim, uma falta de discussão sobre política pública que nos habituámos a ter. Isso é uma nova realidade que vai trazer novos momentos na discussão da política pública e não este. O que acontece basicamente é que isto traz um orçamento com uma discussão cinzenta, é o que vamos ter, e eu espero que depois na especialidade isso não se transforme, digamos assim, em dar excesso de colorido a um orçamento se preservar o equilíbrio entre receitas e despesas e que não pode haver mais despesas sem se olhar para receitas. O Ministro das Finanças diz que a margem para acolher essas propostas da oposição é próxima de zero, não é? Mas isso é uma evidência. É uma evidência que decorre, digamos assim, dos números, mas já decorria antes. Portanto, qualquer orçamento que viesse vinha sempre com estas circunstâncias, menos que trouxesse uma subida dramática de impostos, coisa que era imprevisível, tanto mais que o modelo é exatamente este. Eu diria que nesse sentido, se o nosso objetivo é desdramatizar este teatro orçamental e tornar, digamos assim, um orçamento como uma peça basicamente contabilística, ela é tão cinzenta que até parece transparente e ser transparente não é mau. Eu confesso que não me prejudico, não me preocupo sobre isso. Faltam, na minha opinião, 2 passos essenciais para que o orçamento como peça contabilística fosse evidentemente bem sucedida, mas isso tem mais a ver com as políticas orçamentais globais dos Estados e não da política orçamental portuguesa. Porque nós deveríamos ter um orçamento, ou simultaneamente com este orçamento de Estado, que tem que ser feito com estas regras, um orçamento de compromissos, que tivesse um orçamento de exploração, que tivesse um orçamento de investimento e que tivesse uma avaliação de balanço. Porque uma das coisas que mais custa é ver o investimento ser tratado como despesa e depois não termos uma alteração, digamos assim, substantiva de um país que, se investir, naturalmente está a criar riqueza e isso torna, digamos assim, estes orçamentos de caixa sempre uns orçamentos um bocadinho enganadores que levam a que a variável de ajuste seja exatamente o investimento, o que é mau. Mas em termos de estrutura... Mas deixe-me dizer que o segundo aspecto que talvez seja o mais importante, porque estes orçamentos muito cinzentos podem trazer essa vantagem se conseguirmos trazer essa vantagem para a sociedade portuguesa. E, portanto, eu aproveito este facto para dizer, ou não é lançar um apelo, mas que isto seja refletido. É que os orçamentos são um bocadinho como nas empresas. É importante o momento da discussão estratégica do orçamento, mas o que é fundamental é o controle orçamental. E a verdade é que não existe
nos Estados nenhum controle orçamental. Não há reuniões nem semestrais, enfim, nas empresas são mensais, mas quer dizer, nem trimestrais, nem mensais, nem anuais, onde nós fizéssemos de facto o controle sobre aquilo que foi desenhado, ainda como peça contabilística, esteja a ser executado bem ou mal. E isso, para mim, é o grande defeito, digamos assim, deste modelo de origem contabilística, pois não corresponde à grande vantagem que tinha, que era o sistema de controle sobre a execução das políticas que foram definidas. Mas essa era a minha questão. Em termos de estrutura, esta introdução de metas e objetivos por ministérios, tais programas, vai permitir monitorizar o que está ou não a ser cumprido? Eu acho que o passo é esse. Eu acredito que o objetivo dos programas seja este. Este ano, como é um ano de transição, o último ano já era um bocadinho ano de transição, mas compreendo isso mais facilmente. Este, como é um ano de transição, tem pouco comparativo com o ano anterior sobre os programas e, portanto, no próximo ano vai ser primeiro melhor, porque já se tem o benchmark do ano anterior. E esperemos que isto permita depois fazer um controle orçamental mais interessante e mais apertado. É uma grande alteração. Eu diria que a parte constitucional de trazer o orçamento para a desdramatização é muito positiva. Esta parte de lançar o orçamento como uma peça contabilística que eventualmente dependa depois da capacidade de o controlar é um desafio mais relevante do ponto de vista da organização das finanças públicas, que eu não sei se tem as condições exatas para a sua implementação, mas de todas as maneiras é uma tentativa. Aceitemos que é uma tentativa arrojada. E Gonçalo Moura Martins, isto, um orçamento apresentado desta forma mais simples, expurgado de políticas públicas, transformou-se num instrumento sem grande importância política? Não, quer dizer, tentar despolitizar um instrumento político é sempre uma contradição, uma alteração de paradoxo complicada. Obviamente que o Orçamento de Estado é um documento ou um instrumento de política pública. Porque quando eu defino as retenções da fonte do IRS, ou as retenções da fonte não, mas as taxas de IRS, ou defino o nível geral da despesa e o nível geral da receita, ou da expectativa de receita, eu estou a definir qual é a política do país, e qual é a política do país enquadrada numa estratégia de um programa de governo em que o seu principal instrumento é o Orçamento de Estado. Portanto, estar a despolitizar um instrumento que é de política, não sei se é melhor, se o resultado é muito efetivo, porque nós imediatamente ao lado do orçamento, com impacto no orçamento, estão a ser publicadas e aprovadas um conjunto de leis que normalmente viriam inseridas no orçamento, mas que vão ter o mesmo efeito. Por exemplo, leia-se a redução do IRS, ou o programa de redução do IRC, peço desculpa, que foi feito numa lei à parte, mas tem implicação direta no próprio orçamento. Não sei se esse é o melhor caminho. Esta lógica de controle, como dizia o António, ou de focar a despesa numa lógica de programas plurianuais, pode ter algum sentido em tornar mais visível o que é a aplicação do programa do governo anualmente, mas como o orçamento é um documento de medição anual, eu chego a 31 de dezembro do próximo ano e tenho que saber quanto é que gastei e quanto é que recebi. Ponto final, independentemente do programa estar a ser muito comprido ou pouco comprido. Portanto, esta lógica de caixa é muito complicada. E como não há, como dizia o António muito bem, diferentemente ao que acontece numa empresa privada, mas as realidades não são as mesmas, obviamente, a dimensão não é a mesma. E não estou a falar da dimensão física, estou a falar da dimensão institucional e material. O que eu quero dizer é o seguinte, a única maneira de fazer controle orçamental é cativações, que estão previstas no orçamento. Com outro nome, neste caso, 2,6 mil milhões, não, já estão identificadas as despesas que podem ser cativadas, que é uma... Mas agora é chamada reserva orçamental, que é uma inovação. A segunda vai ser no investimento, que é sempre aquele que é onde se controla, onde se tenta controlar o atingimento das metas orçamentais. É prejudicante. E que acaba por ser sacrificado sempre. Porque é a única, digamos assim, é a única efetiva despesa numa estrutura de despesa tão rígida como já tem o país e está presente neste orçamento, em que a despesa primária está a crescer muito acima do que deveria, são os avisos que estão a dar, e portanto a despesa cada vez é mais rígida.
a flexibilidade das outras despesas cada vez é menor. E, portanto, quando nós temos uma previsão de investimento com algum significado, aliás, a despesa vai crescer 4,5% do PIB versus 4% a receita, no homólogo, year on year. O que acontece é que desse crescimento da despesa, 6,8% é um investimento porque é a aplicação plena do PRR. Mas repare, quer dizer, se não houver condições de controlar o ajuste orçamental pleno, o maior sacrificado vai ser este montante que está aqui destinado para o investimento público. Isto, estão de acordo com o argumento que esta metodologia, antes de irmos a fundo mais às medidas que a proposta de orçamento prevê, dá mais transparência, uma melhor compreensão? Consegue-se perceber melhor o que é que está no orçamento? Ou, no fundo, estas reformas, não utilizar o orçamento para fazer estas tais reformas de fundo, do sistema fiscal, das prestações sociais, é uma boa ideia retirá-las daqui? Maria João, isto pode ser visto de 2 pontos, deixe-me dizer. A primeira coisa é, nós tínhamos um orçamento muito orgânico, até hoje, e agora passámos para um orçamento, até plurianualizado, um orçamento de projeto. É uma outra visão que eu acho que no primeiro ano é sempre mais difícil de absorver. Eu acho que no segundo ano, isto para o próximo ano, vai ser muito mais fácil de verificar onde é que estamos, como é que comparamos, onde é que as coisas estão a funcionar melhor ou pior. Do ponto de vista desta política de deixar as questões de política pública fora do orçamento que o Gonçalo falou, eu sou mais positivo do que o Gonçalo. Isto é, percebo inteiramente que todas essas medidas têm efeito orçamental. Ponto. Isso aí é uma lapa aliciana. Agora, a questão básica é que há muitas destas medidas, incluindo medidas fiscais, que a nossa Constituição determina que têm regras semelhantes às do orçamento, têm que ser aprovadas pelo Parlamento, são reservas legislativas do Parlamento, e, portanto, não há nenhuma razão para que elas individualmente não possam ser discutidas de forma diferente. Qual é o desafio que isso coloca? Coloca o desafio do orçamento ir sendo alterado progressivamente em função daquilo que são políticas públicas, algumas delas estruturantes, outras pontuais. E o meu medo é as estruturantes. Porque aquelas que alteram do ponto de vista estruturante são aquelas que deveriam estar refletidas de uma forma orçamental, como nas empresas. Aquelas que alteram de uma forma pontual, porque daquele momento é preciso acudir a uma situação, ou porque há uma novidade internacional, etc., essas deveriam ser analisadas de forma, digamos assim, metodologicamente rápida e eficiente, e teria o seu efeito orçamental em consequência disso. Eu julgo que é uma nova técnica. Eu confesso. Mas é técnica ou tática? Isto é, tendo em conta a falta de uma maioria no Parlamento. Eu acho que nós ficamos cansados, eu vou dizer muito claro, ficamos cansados da dramatização orçamental dos últimos 8 anos. Essa dramatização orçamental não aconteceu por acaso. Ela era o elemento central da junção de vários partidos políticos para darem consistência a um governo, que era um governo de base minoritária. Ora, se nós pensarmos que vamos ter normalmente para o futuro um maior fracionamento da representação parlamentar e uma maior tendência para governos de base minoritária, então nessa altura, se continuasse a dramatizar o orçamento, passávamos a ter legislaturas de base anual, porque todos os anos havia a votação de um orçamento, o orçamento passava, o governo passava, o orçamento não passava, o governo caía. E o cair, ou tem uma solução imediata, ou teria uma dissolução parlamentar. E a verdade é que Portugal conseguiu durante muito tempo estabilidade política com um sistema que não tem nada para criar estabilidade política direta, mas conseguiu encontrar pelos votos das partes, nomeadamente dando várias maiorias absolutas a partidos até diferentes. E a verdade é que não é bom passar para uma situação de minorias cujo mandato seja pensado a 1 ano. Portanto, se vamos ter minorias, então devemos pensar, de facto, que o processo tem de ser feito, digamos assim, há mais do que 1 ano. Este orçamento é um contributo para essa revisão constitucional fática. Isto é, houve uma revisão constitucional fática, dando uma espécie de moção de censura ou moção de confiança todos os anos ao governo quando apresentava o orçamento. Agora está-se a tentar que o orçamento não seja só por si um elemento determinante para a preservação do governo, que dá para um governo não estar a pensar
de ano a ano, mas pensar a 2, 3, 4 anos. Eu acho que isso é bom para a democracia portuguesa, muito, muito sinceramente. Agora, isso não vai significar que os governos não tenham instabilidade pelo facto de algumas medidas públicas poderem ser, elas próprias, um deal break, permita-me a expressão inglesa, isto é, um momento específico em que o governo tem que dizer, se isso não for aprovado, eu caio. Mas é uma outra situação. Para mim, é positivo do ponto de vista da interpretação constitucional. Eu estive a ler o artigo 105 e, muito sinceramente, não achei que o artigo 105 fosse tão composto de importância quanto aquela que o orçamento ganhou nos últimos 8 anos. Não, mas ganhou muito porque tem sido a interpretação do atual Presidente da República. Porque ele tem uma interpretação relativamente à importância do orçamento próxima da moção de censura de confiança, e isso foi um extrapolar do que a própria Constituição determina, porque a Constituição diz que se não houver orçamento aprovado, governa segundo o 10º, tem a solução. Não há problema. Portanto, em Espanha. Não há sim, em Espanha e noutros países já. A Bélgica às vezes não tem orçamento há 3 anos. Mas cá parece sempre um drama, não é? Não, mas cá eu percebo isto, eu percebo o argumento. Eu acho que se extrapolou a interpretação da lei. Agora, nós estarmos a aprovar leis com estruturantes ou com impacto significativo no orçamento, à delátria do próprio orçamento, cria uma situação em que o orçamento pode, de repente, não refletir o que está em vigor. Por exemplo, se a redução do IRC não for aprovada no Parlamento, o orçamento já parte já está atualizado, porque já está a prever essa redução. Pôr mais peso no controle orçamental. Sim. Mas o que é dramático, ou melhor, o que é difícil, nós nas empresas temos 3 grandes documentos. A demonstração de resultados, que é resume a atividade da empresa anual. O balanço, que é importantíssimo porque define a posição patrimonial da empresa. E depois temos o mapa de cash flow, de fluxos, que implica, tem a ver com a liquidez da empresa. Mas o problema do Estado é que não tem o balanço, e em muitas coisas é muito mais importante o investimento, que é onde se corta, porque é a criação de capital fixo, é a criação de infraestruturas, que isso é que é o potencial de geração de valor no futuro, que é perfeitamente desconsiderado e é a válvula do sistema para gerir o déficit ou o superávit orçamental. E isso é que é o erro dramático, que neste momento está a ser ligeiramente atenuado por causa do PRR, porque como o investimento hoje na componente nacional é a contrapartida de eu conseguir fazer desembolso a nível europeu, então há mais uma noção de que há uma obrigação de fazer esse investimento. Porque anteriormente a primeira coisa que se cortava quando havia um déficit orçamental previsível era o investimento, que é a única coisa que o Estado controla. Está a pôr isso no passado, mas isto ainda é presente, não? Ainda é presente, é isso que eu estou, ainda hoje, repare, o investimento é a despesa que mais sobe. Porquê? Porque tem a ver com a criação e o cumprimento das agendas do PRR. Mas eu estou certo que se houver um problema, que pode haver, porque eu acho que o orçamento este ano subestima algumas questões de forma significativa, vai ver que ao fim do dia é o investimento que vai sofrer cortes. E então que riscos é que vê neste orçamento? Isto é, nós estamos a apontar para um crescimento económico de 2,3%, um sustento orçamental de 0,1%. António Ramalho, onde é que estão aqui os pontos fracos? O Gonçalo já disse talvez o maior ponto fraco. Há muito poucas margens. Isto é, nós da última vez que discutimos o orçamento do ano passado, eu lembro-me que até aqui, a certa altura, referimos algumas margens que eram evidentes, parecia evidentes. E nós vemos que, primeiro, o cenário macroeconómico não é pessimista, nem eu diria que até é otimista, porque se baseia basicamente numa redução da procura externa líquida muito pequena face a esta lógica que os Estados Unidos têm vindo imposto ao sistema com base no imposto de transações, com base no modelo das tarifas, e portanto não se nota, quer dizer, um efeito. É verdade que, portanto, é uma redução até inferior àquela que é estimada, digamos, da procura interna para o ano de 2025, e depois baseia-se de facto num bom comportamento da procura interna, um bocadinho mais baixo que da procura interna que se estima para o final do ano, espera-se no final do ano 3,2 e estima-se para o orçamento 3,1, mas numa circunstância em que começa a existir
algumas dos drives, alguns dos elementos centrais que asseguraram maior procura interna podem não vir a acontecer. E, aliás, isso nota-se, por exemplo, que o facto da subida do salário per capita, que é no fundo uma subida, digamos, do salário médio, que foi bastante positiva nestes 2 últimos anos, também já está, digamos assim, a ficar num ponto, digamos assim, de equilíbrio. Porquê é que isto acontece? Acontece por uma coisa que também se vê no orçamento na função financeira, porque pela primeira vez, neste orçamento, não temos folga financeira sobre juros. Isto é, o contributo dado por 3 fatores, que era a descida das taxas de juro, a descida do montante da dívida sobre o PIB e a descida do prémio de risco, porque Portugal estava a subir nos ratings, tudo isto junto já não chega para baixar o montante de juros. O montante de juros já fica ali pelos 7 mil milhões, digamos assim, estável. Portanto, isto também acontece nas famílias. Isto é, também nas famílias não há redução de endividamento, ponto 1. 2, já não há o benefício da redução de taxas de juros e o prémio de risco está tão baixo que já não pode baixar muito mais sobre as famílias portuguesas. Portanto, a concorrência bancária também não acredito que já traga, digamos assim, muita agressividade em relação a isso. E, portanto, o que acontece basicamente é que manter a procura interna a estes níveis é um wishful thinking bastante, eu diria, otimista. Não é excessivamente otimista, não é uma coisa impensável, mas não é tão fácil. Depois, tudo o resto, Maria João, vamos ser simples, tudo o resto é manter exatamente aquilo, não há nenhuma novidade neste orçamento, nesse aspecto. Aliás, o orçamento foi apresentado num PowerPoint, estávamos aqui a dizer isto há bocadinho, de 27 páginas, dos quais 41% deste espaço é sobre a trajetória. Depois, se puser que as primeiras 9 páginas, isto é a partir da página 10, pensar que as primeiras 9 páginas são sobre o cenário macroeconómico, enfim, não fica muito para disfunções ou disrupções. E as trajetórias são óbvias, quer dizer, vínhamos de uma receita fiscal que era de 24,5% do PIB aqui há uns anos, passámos para 24,1%, vínhamos de 24,3% do ano passado, estimada. As contribuições sociais passam de 12,4% para 12,5%. A receita passa de 34,8% para 34,7%. A despesa total de 43,9% para 43,7% do PIB. O pessoal, também, já agora, é bom sinal isto. É de 10,6 para 10,6, portanto, o que significa que a valorização das carreiras, etc., também não alterou, digamos assim, o equilíbrio sobre os custos de pessoal. As prestações sociais de 18 passam para 18,1. A despesa primária, 36,3 para 36,5, que aliás já tinha sido, digamos assim, a despesa do ano de 24. Portanto, eu, para lhe dizer a verdade, não tenho, digamos assim, a trajetória é quase repetir o número do ano anterior e preservar. Este é um orçamento, digamos assim, de segurança. E isto, curiosamente, já tínhamos visto no orçamento anterior. Isto é, já no orçamento anterior, as medidas tinham sido aplicadas antecipadamente, dessa vez, portanto, nesse sentido era um bocadinho mais interessante. E depois víamos que a sequência da nossa economia é maçadoramente positiva. Mas é positiva. Sim. Isto é, temos um cenário positivo. Agora, é um bocadinho maçador, por isso é que nós estamos a tentar aqui criar algum entusiasmo neste podcast sobre o orçamento. O orçamento é menos entusiasmante do que isso tudo, o que se calhar é bom para mim, que gosto de orçamentos de base contabilística. Eu considero que isso é bastante bom, é bastante positivo, desdramatizou esta situação. Alguém se lembra das discussões que tínhamos do orçamento aqui há 4 anos atrás, ou do governo parecia que caía, aquelas discussões fantásticas, dramáticas, com momentos na Assembleia em que as pessoas votavam para a direita e para a esquerda. Bom, agora vamos ter, digamos assim, coisas mais simples e eu acho que sim. Mas é um orçamento para ser aprovado, porque não altera nada. Não é, mas isso aconteceu em toda a democracia portuguesa. Tudo que fosse para aprovar os orçamentos. E tudo que fosse para ser minimamente disruptivo vai à parte. Exatamente. Enfim, para fazer negociações, isto tem a ver muito com a geometria hoje da Assembleia. Por isso é que perguntava se no fundo era mais tático do que técnico, do IFC, não é? A questão vai ter o apoio do Chega, de um partido, outras vai ter o apoio de outro partido, enfim, e portanto o orçamento é anódino completamente para ser aprovado. Mas em sua opinião, onde é que estão os riscos deste orçamento? Na minha opinião, tem alguns riscos. Tem alguns riscos, eu acho que ele até subestima algumas realidades. E eu vou dar como certo, vou aceitar o pressuposto de que o quadro macroeconómico se cumpra, para não complicar aqui a discussão. O orçamento não incorpora qualquer referência às medidas já anunciadas sobre a habitação.
as poupanças no IRC, no IRS relativamente às rendas, tudo aquilo que se foi discutido e apresentado como uma realidade a partir de 1 de janeiro, não está no orçamento. Portanto, eu não sei quanto é que isso vale, porque repare, nós temos 263 milhões de superávit, é o que se prevê, 0,1% do PIB. Se o orçamento não tivesse um superávit que tem na segurança social, já era um orçamento de déficit, se expurgarmos o efeito da segurança social. Mas, António, neste caso é mais agravado. Neste caso, eu diria, é substancialmente mais agravado. Esse efeito é evidente, mas é um efeito que é preciso, porque nós, de facto, no emprego, está a correr tudo muito bem. Está a correr tudo muito bem, mas há de haver um momento em que vai deixar de correr, porque a economia é feita de ciclos. Porque o governo está a prever o 5,3% de subida real dos salários. É muito. Não está esta inflação, Deus queira que sim, mas quer dizer, já em cima de subidas, acima da inflação dos últimos 3 anos. 5,4%. Sim, eu sei, não é. Não, uma inflação razoavelmente semelhante. A subida constante, mas mesmo ano passado a inflação foi mais alta, ou seja, o ganho real, sendo uma subida menor, o ganho real foi menor o ano passado do que eles projetam para 2006. Mas a segunda questão que eu acho que está subestimada é os consumos intermédios, em que eles só estão a crescer 1,2% e crescem sempre tipicamente nos últimos anos à volta de 5, 6, 7%. Está aí não sei como é que vão conseguir conter esse crescimento. A segunda questão é que não está incorporado todo o crescimento na defesa, que são os compromissos internacionais, do que deveria ser. Apesar de estar incluído. Estar já um grande aumento, sim. Isto, factamente, a dotação para a saúde é inferior à taxa de inflação. Quer dizer, quando os crescimentos na saúde têm sido sempre acima de 2 dígitos nos últimos 4 anos. Mas a despesa com o pessoal cresce 5%. Mas essa não cresce é a aquisição de bens e serviços. Portanto, custa, é uma descida de 1,5%. Mas custa a pensar de que isso vai ser possível. Não é? Por isso é que eu acho que o orçamento tem muitos riscos. Há umas matérias que estão subestimadas e a margem do governo é absolutamente mínima, e isso o ministro foi transparente e claro como água, porque também deixou o recado, não é? De que não há margem para acomodar propostas da oposição. Não disse outra maneira. Portanto, esta gestão vai ser extremamente difícil, por isso é que eu acho que as válvulas do costume vão ser fortemente acionadas, que é o investimento. Pois, e portanto aí Portugal pode perder. Para o PRR. Eu acho que a dificuldade deste orçamento vai ser exatamente cumpri-lo com precisão. Eu acho que é o orçamento... Como diz o ministro, mais difícil. Não, é mais difícil de execução e que mais corretamente devia ser aplicado. Porque se nós tivéssemos, digamos, no final do ano, exatamente este cenário aplicado, tinha sido um bom ano para Portugal. E, portanto, nesse sentido, põe uma maior dificuldade de execução, mas a execução é o que era. Eu queria acrescentar em relação ao Gonçalo 2 pontos. Primeiro, alguns pontos fundamentais que já determinam questões sensíveis de detalhe. Isto é, nós estamos a falar no geral para dar algum entusiasmo a um orçamento menos entusiasmante, mas do ponto de vista prático há coisas já mais práticas que deviam ser vistas com cautela. Por exemplo, esta, que é da valorização de carreiras, ter sido controlada dentro dos 10,6% do PIB, o que significa, digamos assim, que os limites também estão mais ou menos atingidos. O segundo, por exemplo, foi aquela que eu falei da redução dos custos de juros. Acabaram as reduções de custos de juros. Isto é, os 3 fatores que levavam à redução de custos de juros, eles não se vão verificar, porque não vamos ter nem descida da taxa de juros, nem descida de volume de endividamento. Nós vamos ter um endividamento que vai crescer em cerca de 12,5 mil milhões e vai ter que ser financiado de 65 mil milhões, porque temos 55 mil milhões de amortizações. Descem em percentagem do PIB, mas em termos... Descem em percentagem do PIB, mas não descem em montante global, portanto também não vamos ter isso. E já não vamos ter melhorias por via do rating, porque o nosso rating está muito bom. E, portanto, o trabalho do rating é absolutamente notável, mas à medida que se fica melhor, também mais difícil é de melhorar. Já começa a existir alguns problemas. Por exemplo, eu chamo a atenção das PPPs. Eu sou muito sensível a este argumento. As PPPs representam sempre responsabilidades. Há um aumento futuras. bastante significativo não no é próximo tão ano. Sim, mas pela primeira vez nas rodoviárias inverteu-se a tendência que existia. E não se inverteu a tendência que existia pelo facto de nas rodoviárias haverem encargos brutos mais elevados, porque os encargos são menores, era de 1,2 mil milhões, passou para 1,234, passou para 1,212, mas porque já vimos
a redução das receitas por via da imposição da abolição das portagens. Que foi 392 milhões, o estimado até ao final deste ano, e vamos ter 263 milhões. Portanto, estamos a falar em 140 milhões a menos, e esses 140 milhões a menos já demonstram, digamos assim, um risco que tem que ser avaliado, porque isto está a ser suportado pelos contribuintes, aquilo que retiramos, digamos assim, deste modelo. E inverteu a tendência. Portanto, eu espero bem que aquilo que eram os resultados que foram anunciados com a redução de portagens imposta pelos dois partidos aqui da oposição, no sentido de que o interior vai crescer, que tenhamos um aumento dos impostos das empresas do interior, para provarem, digamos assim, que se justifica este equilíbrio e esta vantagem. Mas isso é difícil voltar atrás, não é? É difícil politicamente, mas é um assunto que tem que ser tratado, porque estes assuntos têm que ser tratados de um ponto de vista. Depois, deixe-me dizer que não é muito visível os custos da reestruturação do Estado e o programa da reestruturação do Estado, que é uma pena. Há o problema do CIFID 2 ter sido terminado, que era uma coisa que funcionava. Era uma coisa que funcionava, e eu também admito que haja bastante dinheiro para aplicar, que ainda não está aplicado, mas a verdade é que era um benefício que tinha alguma importância do ponto de vista, digamos assim, da capitalização das empresas, sobretudo mais inovadoras. Depois, temos uma promessa de revisão dos benefícios fiscais, que é muito interessante, e portanto parece-me que vamos ter aqui uma análise da revisão dos benefícios fiscais, que foi um assunto que já falaram nisso, exato. Falámos que era uma coisa louca, digamos assim, o custo administrativo destes benefícios fiscais. Eu também não gosto nada de dizer há 20 mil milhões de benefício fiscal. Não há 20 mil milhões, porque isso é teórico. Era se cobrássemos tudo e se não tivéssemos benefícios, isso não existe. Agora, a verdade é que há benefícios fiscais às vezes que não se compreendem, que não são geridos e que nós não sabemos o resultado. E finalmente, chama a atenção que há uma promessa de tributação sobre a banca para resolver um problema de inconstitucionalidade, que eu estou muito interessado em ver juridicamente, saber como é que se vai outra vez resolver o problema, porque acho que todos ao fim do adicional à banca, que foi considerado inconstitucional, mas o Ministro das Finanças deixou na promessa. É uma promessa. Qualquer medida que não se faz ideia o que é que vai ser. Não posso deixar de dizer que a banca conta neste orçamento com cerca de 3 mil milhões, porque não só aparecem os dividendos da Caixa, como aparece 1,7 mil milhões do novo banco, e aparecem dos normais 200 e tal milhões do Fundo de Resolução. Portanto, na prática, digamos assim, este orçamento tem 3 mil milhões, digamos assim, um dos quais é totalmente irrepetível, que é o caso, digamos assim, do novo banco, que está prevista a sua venda. Agora, não queria deixar de passar sem que as pessoas lessem depois uma coisa muito importante, que é a parte da sustentabilidade de longo prazo. Que eu chamo a atenção que está na página 370, é uma chatice ver todo o relatório, digamos assim, do orçamento, mas vão à página 370, porque há de facto uma análise sobre o saldo primário e sobre a sua capacidade de suportar não só o aging, mas também, digamos, as responsabilidades futuras do Estado, quer o S1, quer o S2, e Portugal classifica bem nos dois critérios. Portanto, se nós quisermos olhar para a sustentabilidade portuguesa perante aquilo que é o envelhecimento da população, perante aquilo que são as responsabilidades futuras, se não tivermos aqui nenhum colapso estrutural, a verdade é que temos aqui alguma margem para preservar estes elementos de sustentabilidade. E é uma parte do relatório que, como está na página 370, ninguém vai ler, e vale a pena ler porque é interessante e diz que, na prática, ainda que tivéssemos um saldo negativo, um saldo primário estrutural negativo, podíamos ir até aos 2,5 e manteríamos, digamos assim, a capacidade de preservar, digamos assim, a sustentabilidade da dívida pública. Não se esqueça que a sustentabilidade está desenhada nestes índices de sustentabilidade, é que em 2070 se atinge aos 60%. E, portanto, também não é de estranhar, nós estamos bem, porque nós somos um dos poucos países que está a caminhar decisivamente para os 60%, e agora passamos para os 87,8%, e eu nesse sentido sou muito sensível, porque isto é, digamos, um programa de continuidade. Não começou agora, não tem nada a ver com este governo, nem com esta legislatura, nem com a anterior, tem a ver com os últimos 10 anos ou 12 anos de esforço dos portugueses, que é os portugueses estão a provar uma enorme capacidade de sustentabilidade da sua dívida, e isso, digamos assim, é um elemento que passa um bocadinho despercebido lá no final, mas que é muito importante porque é um esforço coletivo de 10 milhões de portugueses. E Gonçalo Moura Martins, além dessa questão do investimento e do maior recurso aos empréstimos do PRR, que no fundo pode afetar as contas finais, que outros motivos de preocupação é que este documento lhe levanta? Não, estes são os principais, nós já aqui falámos, estes temas
tem algum pormenor e alguma constatação e perplexidade nas variações daqui e da acolá relativamente a despesas que claramente parecem suborçamentadas. Mas um governo que anuncia pacotes para a habitação de aplicação que não estão consagrados no orçamento, que diz claramente que tem pouca flexibilidade para assumir outras despesas e outros programas para além daqueles que já estão programadas, porque a variação e o saldo é mínimo. Como é que vai governar daqui para a frente? Ou seja, fala-se do problema da habitação, vão apresentar, fala-se num programa de 10,5 mil milhões para a habitação, fala-se na saúde, fala-se em aumentar... Isso é sobretudo investimento privado. Eu admito isso tudo bem que sim. Agora, a questão é como é que o governo tem capacidade e tem folga para continuar, para governar, além de fazer esta gestão orçamental muito difícil, porque nós sabemos que há variações que ocorrem. Por exemplo, a estimativa de impacto nas exportações por causa das tarifas está correta? Parece-me, não é a mim, aos especialistas parece muito minimalista e tem um impacto muito significativo. Menos 1%. Sim, certo. Mas um regresso ao déficit afetaria a credibilidade do governo. Isto habituamos-nos nos últimos anos aos excedentes. Vamos lá ver, eu admito que o regresso ao déficit fosse algo de muito mau para a imagem do país, para a credibilidade do país. Agora, muito pior seria se o governo diz que eu vou ter um superávit e depois ter um déficit. Ou seja, se o governo fizer um exercício orçamental e justificadamente dizer, olha, este ano estamos a investir aqui e acolá, estamos a requalificar a população, estamos a fazer um programa especial de formação, estamos a reformar o Estado, estamos a ter encargos específicos, estamos a alterar a estrutura do funcionalismo público, ou seja, isto acontece nas empresas, por motivos de reforma, o Estado dizer, não, este ano vamos ter 2% do PIB de déficit. E tivesse mesmo esses 2% assumindo de déficit, que isso se justifica com um conjunto de políticas importantes para o país. Isso não afetaria a credibilidade, porque acho que o país, como dizia o António, nos últimos anos ganhou, acho que erigiu muito a sua credibilidade no país. Agora, dizer que é fator fundamental da prática e da política do Estado manter contas certas, superávit, e anunciar um orçamento de superávit, mesmo com um pequeno superávit, 0,1% do PIB, e depois ter um déficit, isso é que afetaria imenso a credibilidade do país. E não pode em nenhum momento deixar de reduzir a dívida. Sim, além do mais. Além do mais, isto é, obviamente que se pode ter déficit e mesmo assim reduzir a dívida, porque pode-se fazer mais amortizações, enfim, há aqui algumas notas para isso, mas independentemente disso, nós temos dois objetivos que anunciámos, que é ter um ligeiro superávit e reduzir a dívida. É fundamental. 3% do PIB da dívida, com mais 12 mil milhões de valor absoluto da dívida, que é uma coisa que é... E 56 milhões ou 55 milhões de amortizações. Que é significativo. Portanto, há aqui uma proposta um bocado presa por arames. Eu acho que não é crítico, repito, eu acho que não é crítico que o governo venha a ter justificadamente déficit um ou outro ano, desde que o tenha previsto e explicado. Agora, acho que é muito mau para a credibilidade do país se anunciar um superávit mais pequeno de 6 e depois venha a ter um déficit. Mas eu acho que também pode haver algumas margens. Há uma coisa que eu não disse há bocadinho, que sobre as questões estruturais que continuam a preocupar, e falámos nisso na última vez que analisámos o orçamento. Mais uma vez, a receita de impostos indiretos sobe 4,5% e a receita dos impostos diretos sobe 2,4%. E acreditando na economia, é? Acreditando na economia. O que significa, basicamente, que continuamos a desviar novamente para termos cada vez mais impostos indiretos e cada vez menos impostos diretos, em média, ao contrário daquilo que acontece na Europa. E este é um assunto que nós vamos ter que analisar a certa altura, porque estamos a começar-nos a viciar decisivamente nos impostos indiretos, que nós sabemos todos que têm uma grande vantagem, que são aqueles que custam menos a pagar, mas são aqueles que são mais injustos. E, portanto, a política fiscal vai ficando mais injusta, ainda que mais eficaz.
E todos os anos isto vai subindo um pontinho. É claro que há 5, 6 anos atrás foi quando se fez as maiores asneiras, que foi quando obviamente se atirou para os impostos indiretos como nunca, mas a partir daí não tem havido, digamos assim, nenhuma correção e continuamos a desviar da média dos países da OCDE. E tem a folga do ISP, porque é obrigado com a da Comunidade Europeia para reduzir a ajuda ao ISP, e portanto aí tem uma folga encapotada que se estima em 300 milhões, é o que se fala, etc. Portanto, claro que tem aqui uns fatores de... Claro, tem folgas aqui também nas vendas participadas, etc. Mas eu acho que as ameaças são maiores do que as folgas. São mais, enfim, reais do que as folgas potenciais. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada e vamos às sugestões. António Ramalho quer falar sobre o planetário. É verdade, e desta vez quase não é uma sugestão, quase que é uma orientação, para dizer bem a verdade. O planetário fez 60 anos este ano. Foi um sonho do comandante Conceição e Silva, que conseguiu depois, conjuntamente com a Gulbenkian, numa altura que estávamos, eu recordo, a terminar a ponto 25 de Abril, não havia dinheiro. Na altura, enfim, ponto sobre o Tejo, que não havia dinheiro para mais nada, e ele conseguiu convencer a Gulbenkian, aliás o planetário começou por ser a Gulbenkian, a comprar a fazer um edifício fantástico ali no Museu da Marinha, e a conseguir trazer o céu para a Terra. E foi uma coisa fantástica. E o que acontece basicamente é que o sistema ZEISS, que foi comprado na altura, durou 40 anos sem mexidas, e só em 2004 é que foi alterado, e foi alterado por um sistema que hoje em dia até permite, digamos assim, alguma intervenção, alguma narrativa e alguma história. Porquê é que eu digo isto? Porque o planetário é muito interessante, sobretudo para avós e netos. E eu no domingo fui ver uma sessão com os meus 2 netos e a minha mulher, portanto éramos 4, pagámos 15 euros, para ver o céu que não se vê hoje em Lisboa, porque a luz impede que Lisboa veja o seu céu. Para ver o céu ainda por cima com o Capitão Schnapples, porque há sempre assim umas histórias engraçadas que levam os netos mais novos a gostar. E cheguei e estávamos 8 pessoas na sala. E eu fiquei impressionado porque ao domingo havia netos em todo lado, havia avós a passear os netos e ninguém estava a aproveitar o planetário. E o planetário, curiosamente, é uma forma de ver o céu na cidade de Lisboa. Ninguém consegue ver o céu estrelado na cidade de Lisboa. Eu consegue ver, claro que também toda a parte didática. Por isso, eu hoje não faço uma sugestão. Na qualidade de avô, quase que exijo que os outros avós de Lisboa mostrem o céu e estas histórias engraçadas, porque o planetário depois já criou, digamos assim, hoje em dia, histórias interessantes que podem envolver, e todos nós aprendemos. Eu aprendi imenso até sobre a desclassificação do Plutão, que para mim ainda era um planeta e agora já percebi que não estava desatualizado. Estava bastante nós desatualizado. Com o planeta. E Gonçalo Moura Martins quer falar sobre um disco. Eu, como ainda não sou avô, infelizmente, vinha um disco que se chama Piano Português namora Guitarra Portuguesa. É um disco que foi muito recente. O pianista é o Júlio Rezende, que é um pianista muito conhecido, de jazz. Jazz, basicamente, embora já tenha feito no passado um disco de piano em homenagem a Amália Rodrigues. E a guitarra portuguesa interpretada pelo Bruno Chaveiro, que é um guitarrista português. E o que é muito interessante neste álbum, confesso que foi uma surpresa muito agradável, é como é que o piano, que é um instrumento tipicamente do jazz, não só do jazz, mas também do jazz, e claro, mas não do fado, seguramente, e a guitarra portuguesa, que não é do jazz, mas é do fado, se combinam tão bem em músicas de fado, com uma inspiração muito grande. O Júlio Rezende tem uma paixão pela Amália, já lhe fez um álbum de homenagem, e este disco foi gravado no estúdio, do velho estúdio da Valentim de Carvalho, onde a Amália gravava os seus discos, e gravou o último. Portanto, Piano Português namora Guitarra Portuguesa, Júlio Rezende e Bruno Chaveiro, é um disco a não perder. Muito bem, e esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.